Boa noite. O meu nome é Cássio. Atualmente tenho 61 anos de idade e nasci em Fortaleza, Ceará. Lembro-me de que, no ano de 1992, com 32 anos, estava desempregado e com filho de 12 anos. Minha esposa lavava roupa para fora, mas o dinheiro que ela ganhava mal dava para a nossa alimentação. E foi assim por um bom tempo, até que no ano seguinte, em 1993, consegui um emprego no interior da Bahia. O trabalho era em um sítio de um amigo do meu amigo, e eu teria que fazer um pouco de tudo. O que me fez aceitar o emprego foram os benefícios, como moradia, água e luz inclusas, alimentação e uma caminhonete D20, além de um salário bem considerado. O dono da propriedade se chamava Ronaldo, um senhor aproximadamente de 70 anos, viúvo, cujos 3 filhos moravam em São Paulo e não queria trabalhar no sítio. No sítio também trabalhava uma cozinheira chamada Joana e uma ajudante de cozinha chamada Carmen, ambas com cerca de 50 anos, além de um senhor chamado João, de 65 anos, que fazia um pouco de tudo no local. Todos moravam no sítio do senhor Ronaldo. Passaram-se alguns meses e tudo estava indo normalmente, até que em uma certa noite fui acordada por batidas na porta de casa. Eram as 11 da noite, o que achei estranho, já que todos tinham o costume de dormir cedo. Ao atender a porta, encontrei o dono do sítio e o senhor João, ambos com semblantes fechados. Eles pediram minha ajuda para consertar uma cerca que estava danificada. Questionei o motivo de fazer aquele serviço tão tarde, sugerindo que poderíamos resolver no dia seguinte pela manhã. No entanto, o senhor Ronaldo queria consertar naquele exato momento. Apesar de chateado com o pedido, despedi-me da minha esposa e fui até a cerca com eles. Percebi que ambos estavam armados e algo parecia estranho. No caminho vi um rastro de animais mortos, como galinhas, porcos e cabeças de gado. Fiquei surpreso e perguntei o que estava acontecendo. Foi quando me contaram sobre um problema antigo com uma fera que estava no sítio, destruindo cercas e matando os animais. Durante a conversa, avistamos um homem alto no telhado no galpão e dispararam tiros na sua direção, mas ele fugiu. Confuso com a situação, ri da ideia de lobisomem, sem acreditar na possibilidade. Isso irritou João e Ronaldo, que estavam convencidos de que era um lobisomem. No dia seguinte, contei tudo para minha esposa, o ocorrido, que foi achado tudo muito estranho, porém não acreditou na história do lobisomem. Acabamos rindo com tudo aquilo. Passaram-se alguns dias do ocorrido e me lembro que estava na casa do senhor Ronaldo e fui para a cozinha para pegar um pouco de café, pois eu ia acender um cigarro. Lá estava a cozinheira Joana com sua ajudante de cozinha Carmen. Ambas estavam preparando o almoço. Foi quando Carmen me indagou algo que me deixou confuso instantaneamente. Ela me perguntou se eu tinha ouvido falar do Márcio, um rapaz que morou no sítio, na mesma casa em que eu estava morando atualmente com minha família. Respondi que não, que em nenhum momento eu tinha ouvido falar do Márcio. Foi quando ambas as mulheres se olharam com uma cara tipo, conto ou não conto.
que vocês têm para falar para mim? Me conta logo quem é o tal Márcio. Elas não quiseram me contar de imediato, só depois de muita insistência da minha parte é que elas acabaram me contando e me pediram para guardar segredo. Pois se o Ronaldo soubesse que elas me contaram sobre o caso do Márcio, com certeza poderiam perder os seus empregos. E eu falei que o segredo morreria comigo. Elas contaram que o Márcio morava na minha casa atual. Márcio era um homem de 40 anos, o mesmo não tinha família. Ele estava aqui no sítio por cerca de 10 anos. Uma vez o Márcio tinha nos contado que havia uma fera nas redondezas do sítio e que 2 vezes ele havia acordado com uivos do lado de fora da casa. Segundo ele, a fera era um lobisomem. Lógico que ninguém acreditou nele. Achou que ele estava delirando. O próprio Ronaldo duvidou de tudo aquilo na época. No entanto, Márcio falou para termos cuidado, pois o que ele havia visto era sim um lobisomem. Com o passar do tempo, Márcio começou a andar armado, pois temia que aquela criatura pudesse tentar algo contra sua vida ou contra a vida de alguém do sítio. Aquilo tudo começou a nos dar a ideia de que o Márcio estava ficando doido. Foi quando, numa madrugada, ouvimos barulhos de tiro vindo do sítio, na direção da casa do Márcio. A mesma casa na qual você mora com sua família hoje, Cássio. Segundo elas, essa madrugada foi sinistra demais. Foi quando o senhor Ronaldo, junto com o senhor João Correiro, armados, voltaram para casa no carro do Márcio. Ao chegar lá, viram uma casa completamente revirada, com marcas de brigas pelo local. No entanto, Márcio nunca mais foi visto. A polícia chegou ao local no dia seguinte, mas descartou homicídio, pois o corpo de Márcio nunca foi encontrado. Foi muito sinistro e a partir desse dia, Ronaldo e João começaram a andar armados, inclusive durante o dia. Foi por isso que você foi contratado, Cássio, para você ficar no lugar do Márcio. E é por isso que os filhos de Ronaldo não moram com ele há anos. Confesso que aquilo me deixou muito assustado. Após aquela conversa, meu dia acabou, pois eu fiquei pensativo durante toda a minha jornada de trabalho no sítio. Chegando em casa, conversei com minha esposa sobre o passado sombrio do sítio. Minha esposa automaticamente ficou estarrecida ao saber do acontecimento. Infelizmente, ficamos refém no lugar, pois não tínhamos para onde ir e a vontade de sumir deste local era imensa. Passaram-se alguns dias e uma certa vez, voltando para casa, era bem tarde. Meu carro parou de funcionar do nada. O local estava em total escuridão. Peguei a minha lanterna e saí do carro para ver o que havia acontecido com o mesmo. Ao abrir o capô para ver o motor, lembro-me de sentir a presença de alguém pelas costas. Quando me virei, deparei-me com uma criatura horrenda me encarando a cerca de 5 metros de mim. Seus olhos eram grandes e amarelos, os dentes pontiagudos mal cabiam direito em sua boca. Era muito grande e em seu corpo havia estufas de pelo. Fiquei em choque. Por alguns segundos, decidi correr para dentro da caminhonete. A criatura colocou seu rosto no para-brisa do carro e ficou me encarando com aquela cara horrenda.
Peguei um 38 do porta-luvas e, ao apontar para o rosto daquela coisa, ele deu um pulo para o meio do mato e sumiu. Fiquei dentro da caminhonete em estado de choque. Na época, não tinha como pedir ajuda, pois não tinha telefone. Passei toda a noite dentro do carro e só consegui ajuda no dia seguinte. Quando relatei o ocorrido, todos ficaram assustados com o que eu tinha relatado. Pouco tempo depois, eu fui embora e não tive mais contato com o Sr. Ronaldo e seus funcionários. Hoje em dia, acredito piamente quando alguém me fala de algum acontecimento sobre esse tipo. Não sei se as autoridades realmente não sabem da existência dessas criaturas ou se as escondem na população para não causar pânico. Porém, hoje em dia, eu sou a prova viva de que lobisomens existem sim e estão entre nós.